noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a semana de especialização de especialidades, né? E a gente veio com a doutora Daniela, que vai falar sobre a especialidade de endodontia. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Doutora, fala um pouquinho de você, da sua especialidade, da sua carreira, até onde você foi. Conta um pouquinho de você. Então, quando eu estava na faculdade, né, a minha formação inicial foi em prótese, né? Então, eu tive um orientador na área de prótese, a minha monografia foi na área de prótese, só que depois da parte de iniciação científica, toda que eu fiz, todos os trabalhos que eu fiz nessa área, quando estava para terminar a faculdade, esse professor me convidou para trabalhar com ele, no consultório dele. Então, eu comecei a trabalhar lá e ele precisava de alguém que fizesse endodontia. E então, eu falei, não, pode deixar que eu faço, né? Embora tenha começado pela prótese. E quando eu comecei a fazer endodontia, né, fora da faculdade, eu me apaixonei. Então, assim, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque, num primeiro momento, era para eu seguir na prótese e eu me apaixonei, me encantei pela endodontia e fui me aprofundando. E aí que eu resolvi seguir por esse caminho, fazer cursos de atualização, depois de especialização, seguir com pesquisas nessa área, e foi quando tudo começou, assim, né? E é assim até hoje. Então, eu me formei na Universidade do Vale do Paraíba, né, na Univap, que vocês conhecem, e depois eu fui fazer especialização na Associação de Cirurgiões Dentistas de Campinas, que seria o equivalente à PCD nossa aqui, é a ACDC de Campinas. Além disso, antes disso, eu fiz cursos de atualização aqui em São José mesmo. Meus professores que foram da endodontia, né? Quando eu comecei a fazer ainda no consultório, eu fui pedir, não, eu quero aprender mais, eu quero me aprofundar, e assim surgiu a oportunidade de fazer esses cursos, né? Daí depois que eu fui para a especialização e me enveredei para essa parte de pesquisa, né? Depois disso, eu fui convidada para trabalhar junto com os professores de endo, também aqui em São José, né? Então, no curso na Odonto Salles, que foi meu grande mestre da endodontia, o primeiro, assim, o Carlos Henrique Salles, ele foi meu primeiro super, assim, referência na endodontia, e então, ele que me fez ir por esse caminho. E daí eu resolvi fazer em Campinas, porque eu falei, não, eu queria aprender mais sobre outra escola, né? Porque a gente tem várias escolas, né? Não só na endodontia, mas em outras, em todas as especialidades, a gente tem filosofias. E quanto mais filosofias você aprender, maior domínio você vai ter no seu dia a dia clínico, para você poder optar pelos protocolos, né? Para cada situação vai exigir um tipo de abordagem diferente, né? E daí foi isso. Fora isso, eu também fiquei também na prótese, né? Sempre mantive um pezinho na prótese também. Fiz parte do curso de odontogeriatria também da Abeno, que é lá em São Paulo. Fiquei 3 anos como professora assistente, então também peguei uma bagagem legal nessa parte, né, da saúde como um todo, da senescência, do envelhecimento, de toda essa parte da fisiologia, que tem tudo a ver com prótese, né, com a reabilitação oral e também muito com a endodontia. Então, a gente acaba casando as áreas aí, um pouquinho de experiência em cada lugar. E no meu dia a dia clínico, eu resolvi mesmo me concentrar na endodontia, que é assim a área que eu tenho maior paixão, assim. Que show! Nossa, muito abrangente, né? Muito legal. É uma carreira aí que tá bem extensa, né? É uma experiência entre nós. Eu vou me apresentar rapidinho para o pessoal que está vendo o vídeo agora. Eu sou Beatriz, sou diretora de marketing e científica da Liga, né? E as meninas vão se apresentar um pouquinho. Eu me chamo Laísa Rafaela e eu sou a presidente e a secretária da Liga Acadêmica. Eu sou a Letícia, sou vice-presidente, secretária e cuido um pouquinho do marketing também. Eu sou Edivane Tainara Pimentel, diretora científica e tesoureira da LAU. Agora eu passo a palavra a Beatriz para iniciarmos as perguntas. Isso aí. Vamos começar então, doutora? Vamos lá? Tá. Pronto. Então vamos lá. A primeira pergunta, doutora, é, de modo geral, o que é especialização em endodontia? Para quem não conhece. Então, a endodontia, ela é a especialidade que trata da parte do tecido interno do dente, né? Como o próprio nome diz, né? Na própria palavra endodontia, dentro do dente. Então, a parte pulpar e também tem relação com os tecidos um pouco de suporte do dente, né? Porque está intimamente relacionado, mas
basicamente é o tratamento da polpa, né, dos canais radiculares que estão dentro do dente, que, por sua vez, contém a polpa dental, que é um conjunto de nervos e vasos, fibras, enfim, que você tem ali, que é responsável pela sensibilidade do dente, e pela própria irrigação ali, sanguínea daquele órgão que é o dente. Basicamente é isso, a endodontia. Então, a segunda pergunta é como e quando que foi o seu primeiro contato com a endodontia na sua fase acadêmica? Então, na fase acadêmica, o meu primeiro contato foi mesmo na faculdade, quando começou a especialidade de endodontia, né? Mas o meu interesse pela endodontia, ele não começou assim automaticamente na parte acadêmica. Como eu falei para vocês, eu tive foi um caminho que foi trilhado ao acaso inicialmente, e eu acabei me apaixonando, né? Por uma necessidade de fazer tratamento endodôntico no consultório do professor, eu fui me aprofundando e comecei a gostar. Eu sempre gostei muito da parte teórica da endodontia, né? A parte de estudar a fisiologia, todos os mecanismos que regem o processo fisiológico da polpa e o processo inflamatório. E com a prática, você vai se apaixonando cada vez mais, né? E o fato a endodontia, eu sempre digo assim, que ela é uma especialidade que você consegue tirar a dor do seu paciente literalmente com a mão, né? Então, aquela polpa inflamada, que você tem ali um quadro álgico forte, você tem, assim, te dá um poder de remover a causa do problema ali e tirar a dor do seu paciente. Então, assim, o rosto de alívio do seu paciente depois de uma sessão é, assim, impagável, né? Assim, é uma coisa que satisfaz muito, assim, né? Que você fica muito feliz de poder proporcionar isso, né? Proporcionar alívio para as pessoas. Né? Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto da endo. Quando e o que te levou a escolher a endodontia como especialidade? Então, ela foi uma necessidade dentro do consultório, né, de um professor que precisava de alguém fazer endodontia, e eu falei, não, além da prótese, então eu me arrisco a fazer, a começar a fazer. E para começar a fazer, você vai estudar mais, vai procurar treinar mais a sua técnica, e isso fez com que eu me apaixonasse, não ficasse só assim, um trabalho pela necessidade, se tornasse um trabalho de amor mesmo, de vontade de querer fazer. Então foi assim, foi ao caso, olha, preciso que alguém faça endo, preciso que você faça, faço. Então vamos lá. Aí começou assim, né? Antes disso, eu nunca tinha passado pela minha cabeça ir pelo caminho da endo, né? Porque durante a faculdade, a gente tem muita influência dos nossos professores, né? Então, dependendo da matéria, dependendo da vivência que você tem com as especialidades, você vai criar mais afinidades com uma ou com outra. Depois, quando você sai da faculdade, daí você tem uma visão diferente. Você vê que é abrangente, que tem outras, né? Troca a chave, né? Tira aquele estigma do professor, de nota, aquela coisa, né? Que a gente fica super se cobrando. Então, você tem mais liberdade de ir para os caminhos que a vida vai te levando mesmo. E daí você tem a oportunidade de se apaixonar. Às vezes, uma área que você não tinha gostado tanto, você fala, fora, né, no dia a dia clínico, talvez você se identifique mais do que na época da faculdade. Então, isso tende a mudar um pouquinho com o tempo. E como foi lecionar para este curso tão maravilhoso? Eu me aprofundei tanto, né, não consigo fazer as coisas assim, só um pouquinho. A pessoa vai e cai de cabeça. Né? Então, conforme eu fui treinando também, né, eu fui gostando de ensinar, porque foi um outro convite também que eu recebi, e eu achei, sabe, que eu queria aceitar e tentar, né, ver como que eu me sairia. E foi muito gostoso, sabe? Eu acho que não só lecionar dentro da endodontia, mas lecionar de forma geral é uma coisa muito forte, assim, porque você ensinar outras pessoas um ofício, ensinar ela a transpor dificuldades, aprender habilidades, né, desenvolver habilidades novas, isso é muito poderoso, assim, né? É uma grande responsabilidade. Então, eu acho que é também muito realizador você ver pessoas gostando tanto quanto você, poder ensinar e poder mostrar, transmitir, né, o amor que você tem pela especialidade e você ver outras pessoas se identificando é muito realizador. É bem legal. Ai, que show. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual a importância do paciente fazer o tratamento de canal?
Então, o tratamento endodôntico, ele é já uma fase que se o dente não é tratado, o paciente ele pode perder aquele elemento dentário. Então, ele é uma das fases. Depois, né, que você tem um processo carioso, que você tem uma inflamação, uma periodontite, uma infecção, se você não trata aquela infecção, você pode gerar complicações. Não só a perda do elemento dentário, mas também você pode gerar uma complicação da infecção para estender para outras áreas do corpo. Você pode ter um abscesso, né, e um comprometimento sistêmico desse paciente. Então, antes da gente condenar aquele elemento dentário, o tratamento endodôntico ele vem justamente para sanificar aquele sistema de canais, que vai permitir depois uma reabilitação, se aquele elemento foi muito destruído por um processo de cárie ou por uma fratura, que seja, você tem como reestabelecer aquele elemento dentário em função estética, só que tem que passar pelo tratamento de canal. Então, se o paciente não trata, ele provavelmente vai ter uma complicação de infecção e perda do elemento dentário, né? E as consequências que advêm dessa perda do elemento. Bom, e então, passando para a próxima pergunta, a gente sabe que a endodontia, de um modo geral, lida com alguns problemas de dores, e como que é lidar com o paciente nesse processo estressante, assim, que a gente sabe que é grande o estresse? O paciente, ele já não vai ao dentista a passeio, né? Ninguém fala assim, não estou fazendo nada, eu vou no dentista. Então, o paciente, ele sempre vai porque ele realmente tem uma necessidade. E vocês vão se deparar na clínica diária depois, muitos pacientes, a maioria, tem medo de dentista. Seja da anestesia, da agulha, seja do barulho, seja muitas vezes de ver, né, a pessoa toda paramentada, ainda mais hoje em dia, né, com a situação nossa da pandemia, que a nossa paramentação ficou mais assustadora ainda para o paciente. Então, são questões que realmente mexem com a parte da ansiedade do paciente. Então, vocês vão ver que não só por medo, mas a ansiedade que o próprio tratamento gera. E quando se fala em tratamento de canal, existe um estigma de que aquele tratamento gera muita dor. Isso é um estigma que a gente tende a ir diminuindo, removendo esse estigma com o tempo, conforme você vai conversando com o paciente, você vai mostrando para ele as coisas que você vai fazer. Então, o mais importante para lidar com o paciente, né, nessa situação de ansiedade, a gente tem várias técnicas descritas na literatura, mas esse manejo da ansiedade, ele pode ser feito por medicação, por analgesia inalatória, né, uma medicação oral que você pode dar também, um ansiolítico, antes da consulta, mas principalmente, a maior parte dos casos, vocês vão cuidar na conversa. Você não pode imaginar que o paciente é uma boca que chega voando dentro do seu consultório, né? E você só vai ali olhar o dente. Não, ele é um ser humano que tem uma bagagem, que tem toda uma história por trás. Então, muitos desses pacientes tomam já remédios para ansiedade, ainda mais na vida atual, né? Da nossa atualidade é muito corrida, muito cheia de cobranças, né? A gente tem muitos modelos e muitas pressões, né, em cima das pessoas, vocês acompanham isso. E tudo isso, ele traz para dentro do consultório. Resolver, vou conversar, você tem que quebrar aquela barreira inicial do medo do paciente, da ansiedade. Então, o tratamento endodôntico, ele começa bem antes da remoção de uma polpa inflamada, por exemplo, de uma cirurgia de acesso. Ela começa no seu olhar para o paciente, né? Você tem que, é um ser humano tratando de outro ser humano cheio da sua bagagem, suas histórias, suas experiências, tratando de outra pessoa com a sua bagagem e as suas experiências. Então, esse acesso é muito importante. Essa identificação inicial é o que vai fazer com que o paciente confie em você. É conversar olhando no olho, é ter tempo, principalmente, né, a primeira consulta, que ele não te conhece. Então, mostrar, né, o que vai ser feito. Mostrar que é um tratamento que tem as medicações corretas, a anestesia correta, não é para gerar dor, e ele vai se acalmando. Então, você tem que, pelo menos, baixar esse nível de ansiedade para você tratar. E isso vocês vão se deparar dentro da clínica, sim, e vocês vão perceber que as pessoas, elas têm uma ansiedade pelos mais variados motivos, tá? Então, a gente minimizar esses estímulos, focar na respiração, fazer exercícios respiratórios, ou até mesmo usar técnicas de hipnose, que também está descrito na literatura. Várias técnicas vocês podem aplicar, mas o manejo, geralmente, uma conversa franca, ouça o seu paciente, ouça o que ele tem a resposta.
Ele vai te dar a resposta de como conduzir o tratamento dele. Acho que isso, assim, é o mais importante. É isso que faz a diferença no tratamento, né? Quando a gente trata de uma pessoa. É isso aí. Quais processos cirúrgicos podem gerar um caso grave endodôntico? O processo cirúrgico, ele pode acontecer, né? Bom, a cirurgia de acesso, como a gente já diz, já é, né? A gente já faz uma cirurgia toda vez que a gente vai acessar a polpa do dente. Mas eu entendo, né? O processo cirúrgico mais complexo, ele pode ser gerado ou por uma infecção resistente, então você não conseguiu sanificar aquele sistema de canais radiculares pelos meios convencionais, pelo acesso da polpa, aí sim você pode ter que intervir de forma cirúrgica. Então, você vê que não está tendo uma boa resposta à medicação, a técnica está correta, se não tem falha nas etapas do tratamento endodôntico, aquela infecção ela permanece resistente, aí é hora de você partir para uma abordagem cirúrgica mesmo, né? A cirurgia que a gente chama de paraendodôntica, né? Que é justamente isso, fora, né? Ao lado ali, né? Fora do sistema de canal. Então, a gente vai acessar pelo osso, né? Através da parte gengival. E daí você tem condições de, pela técnica, remover a lesão, remover, assim, que é o maior vilão, né, do endodontista, que é o biofilme apical, que vocês sabem, né, que a gente tem que remover aquilo mecanicamente. Muitas vezes você não consegue acessar, porque o biofilme, ele forma uma camada muito específica, e muitas vezes a medicação, a própria substância química, ela não consegue remover aquele conjunto de bactérias que está ali, protegido naquele biofilme. Então, muitas vezes você tem que remover mecanicamente e isso você consegue na cirurgia paraendodôntica, né? Fora isso, como a gente falou anteriormente, uma complicação, se o paciente não trata o canal, tem muito medo, vai deixando aquela infecção aumentar, você pode ter abscessos, né? Extra e intraorais, e isso é uma infecção que vai afetar de maior ou menor grau o organismo como um todo, né? Então, é sério, a gente tem que considerar sempre o controle da infecção, porque ela pode ser muito específica, muitas vezes as bactérias que estão ali, elas são extremamente virulentas e isso pode gerar uma complicação no paciente como um todo. E qual foi o caso mais grave que você atendeu até o momento? Então, né, pegando esse gancho do abscesso, o caso mais grave que eu peguei foi de um paciente que chegou no consultório, ele tinha um abscesso já extraoral grande na parte mandibular, e ele já tinha passado por um tratamento endodôntico anterior, já tinha sido retratado esse dente em outro colega, outro profissional, e quando ele chegou, ele já tinha um abscesso tamanho que ele já estava numa situação que a gente chama de angina, né? Então, é quando o abscesso ele começa já a acometer a parte do pescoço, e a nossa maior preocupação é que chegasse aqui a região do timo, né? A região do coração, porque a infecção estava extensa. Então, esse caso foi um caso que o paciente precisou ser internado para drenagem desse abscesso, né, de forma cirúrgica e em âmbito hospitalar, não tinha como ser em âmbito ambulatorial, e depois foi feito novamente o tratamento de canal, quando essa situação estava controlada, e complementado com uma cirurgia paraendodôntica. Então, vocês veem que ponto que pode ser, né, isso poderia ter gerado, ele estava com bastante inchaço na região do pescoço, isso poderia ter gerado um fechamento de glote, ou mesmo uma septicemia por conta de um abscesso dental. Então, é por isso mais um motivo da gente ter um controle de infecção extremamente efetivo, né? E um acompanhamento do paciente. Não é só, tratei o seu canal, tchau, até nunca mais. Não, você tem que ter um controle periódico desse paciente para ver se realmente a gente teve uma sanificação efetiva daquele sistema de canais radiculares, se aquela situação foi controlada. Ainda mais que hoje nós temos, né, outras técnicas de tomografia, Conibin, de microtomografia, outras opções para você manter o controle mais próximo do real possível, né? Os exames de imagem são mais apurados, então você mantendo um controle, você evita que esse tipo de situação aconteça. Você previne, né? Você minimiza que esse tipo de situação aconteça. É um caso que gerou aí uma extensão hospitalar, né? Porque um canal pode levar uma extensão. Pode até haver casos de paralisia facial, entre mil coisas, bactéria que pode ir até o coração, né? É muito mais complexo, né? Odontologia, a gente fala, né? É muito mais complexo do que as pessoas possam imaginar. Né? Exatamente. Você pode ter uma endocardite bacteriana que advém de uma infecção dentária.
Então, é importante até mesmo para as pessoas entenderem que o nosso dente, ele não é uma parte separada do resto do todo, ele faz parte do todo. Então, da mesma forma que uma infecção urinária, por exemplo, vai afetar seu organismo como um todo, uma infecção dentária também, né? Uma meningite, uma dor de garganta, o que seja. Então, qualquer infecção no seu organismo, ela tem que ser tratada da forma adequada. E por isso também a gente tem que entrar num outro ponto, que é o cuidado com as nossas prescrições medicamentosas, né? Aquela prescrição indiscriminada de antibiótico, sem fazer um diagnóstico correto, pode levar a uma complicação. Na hora que você precisa de um antibiótico eficiente ali, que vai atuar, né, bem naquela infecção, você não tem, porque o paciente ficou tomando antibiótico à toa, isso pode ter causado uma resistência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é só a endodontia, a gente tem que avaliar aí, né, dentro das especialidades das matérias básicas, a gente também tem que tomar um cuidado com tudo que está por trás, né? A parte de medicação, a parte de fisiologia, a gente tem que considerar tudo isso. Tem que entender todo o processo para você saber tratar com eficácia, né? Ser assertivo no seu tratamento. Vamos lá para a próxima pergunta. Como lidar com situações inusitadas sendo recém-formado? Acho que aqui todo mundo tem esse medo de recém-formado. Vamos lá, o paciente chegou com dor, desesperado, o que eu faço? Qual postura devo tomar? Primeiro respira, conta até 10, se acalma. É assim. Claro que vocês vão enfrentar, né? Vocês vão enfrentar o resto da vida de vocês. Porque a gente sempre tem... Você nunca sabe quem é a pessoa que está chegando, o que ela está trazendo de caso clínico para você. Então, o paciente está morrendo de dor. Primeiro, como eu falei para vocês têm que conversar, tentar diminuir aquele grau de ansiedade da pessoa, porque senão você não consegue que ele responda aos seus comandos adequadamente. Então, você vai fazer um teste de sensibilidade par, por exemplo, para verificar qual dente que é. Porque ele fala assim, ele chega para você e fala assim, olha, eu tô com dor aqui, ó. Eu não sei aonde está doendo. Nessa região por aqui. Então, para você fazer um diagnóstico, primeiro, fique calmo, porque você ansioso, a gente apaga tudo. Vira da tela azul, né? Dá uma pane. Então, assim, fique calmo, pense nos passos que você vai fazer. Então, a primeira abordagem é acalmar seu paciente, para que ele possa ser colaborador com o seu tratamento. Senão, você não consegue. Então, o segundo passo, quais as técnicas de diagnóstico, né? Eu vou fazer um teste de sensibilidade, vou fazer uma radiografia, fazer um exame clínico bem apurado, não examinar só a região dentária, mas observe os tecidos ao redor, né? Língua, bochecha, soalho, palato, todas essas regiões anexas. Olhe fora, veja se tem alguma simetria no rosto do seu paciente. Ele está com dor espontânea? Vamos lá, o quadrinho, né? Dor espontânea, dor provocada, é com frio, é com quente. Então, as perguntas, quanto melhor você fizer sua anamnese, mais fácil vai ser seu diagnóstico. Então, tenha tempo aí, tá? E depois, técnicas anestésicas, né? Observe quais medicamentos que aquele paciente seu toma de uso contínuo, né? As medicações. Veja se tem alguma interação. Não tem, tá tudo ok. Qual anestésico que eu posso usar aqui? Qual o meu anestésico de primeira escolha? Vou anestesiar à distância? Vou anestesiar uma infiltrativa? Como que vai ser? E daí, depois que você, reunindo, né, teste de sensibilidade, radiografia, mais a conversa com o seu paciente, como eu falei para vocês, o seu paciente traz as respostas, ele vai te dizer e você vai saber conduzir conforme o que ele te disser, ele vai te dar as informações que você precisa. E aí sim você vai abrir. Na pior situação, sempre tem o telefone de um professor querido seu, de um colega, a gente sempre tem que trocar figurinha com os nossos colegas, lembre-se que os seus professores são os aliados de vocês, os seus colegas são os aliados de vocês. É legal, cada um que tem um caso no consultório manda para o outro, olha, eu recebi um caso assim, eu atendi dessa forma, o que vocês acham? Vocês acham que essa conduta foi legal? Vocês acham que poderia ter feito diferente? O que poderia ter feito, né, diferente? Foi assim bom? Poderia ter sido melhor? A gente faz isso até hoje, porque é dinâmico, o tratamento, né, a odontologia, ela é dinâmica. Ela tem novidades desafios o tempo inteiro. Então, vocês têm que criar essa rede de apoio entre vocês e com os colegas e com as pessoas que vocês confiam, né? Para ter esse suporte. Então, é muito importante a anamnese bem feita, acalmar seu paciente, se acalmar e segue o baile, entendeu? Aquilo que vocês aprenderam. Confie no que vocês aprenderam.
E essa especialização, ela compensa para quem pensa na parte monetária? Então, a endodontia, ela é assim. Ela é 880. Ou você ama a endo, ou você odeia, né? Então, porque essa é uma fogueira das paixões, né? Todos são extremos na endodontia. Então, assim, muitas pessoas não gostam, não têm afinidade com a parte de endodontia. Então, existe uma tendência de você ser indicado por vários colegas, né? Ou que você vá atender no consultório desses colegas, ou que eles indiquem para o seu consultório. Então, financeiramente, se você tem um networking assim com bom relacionamento com seus colegas e bons indicadores, compensa sim. Mesmo atendendo também no consultório das pessoas, se você gosta dessa área, é uma área que vale a pena, porque você sempre tem demanda de trabalho, tá? Não é uma área assim que todo mundo faz, não. Quem não faz endo, não faz nem endo de incisivo central superior. Então, assim, é uma especialidade que tem bastante campo para você trabalhar assim. O que se deve fazer quando um dente já passou pelo tratamento de canal, mas ainda tem a sensibilidade? Então, primeira coisa é você avaliar, né, fazer uma autoanálise do tratamento que você fez. Então, repassa todas as etapas. E muito importante, gente, prontuário, ficha clínica, tem que anotar. É como se fosse um diário. Não é só para anotar uma frase correndo. Anote tudo que você fez naquele paciente, que anestésico que você usou, se ele sentiu dor, se ele não sentiu, saiu sangue, o sangue era abundante, não era, se tinha secreção, tudo. Anote, é um diário para você, não só legalmente falando, é importante, mas também você vai atender vários pacientes, você não vai guardar tudo que você fez nele. Então, você precisa ter um histórico bem documentado para você ver o que pode ter acontecido nesse período. Então, é importante, primeiro, analisar todas as etapas, como foi feito, qual foi o diagnóstico, pode ser uma infecção resistente. A maioria das vezes, essa sensibilidade pós-operatória, ela acaba sendo normal. Vocês vão ver na literatura também, a gente tem bastante relatos, seja com sessão única ou multissessões, instrumentos X, Y, vocês têm relatos de dor pós-operatória. Isso, assim, em algumas situações ela parece mais evidente, outras menos, mas isso acontece com uma certa normalidade. Então, observe, uma dor de 2 dias pode ser de um processo inflamatório ali, né? Que vai depois levar à regeneração tecidual. Então, pode não ser, porque toda vez que você faz, né, o tratamento endodôntico, você tem ali uma injúria do tecido, né? Você cortou aquela inervação, você vai gerar um processo inflamatório ali que vai ajudar na reparação daquele tecido, né, ao redor do dente. Então, existe sim uma dor pós-operatória, ela pode acontecer. Também isso vai depender muito do limiar de sensibilidade do paciente, né? Tem pacientes que são mais resistentes à dor, menos resistentes à dor. Agora, se é uma dor que persiste, a pessoa está sentindo dor, o dente, né, aumentado, né? Como, doutora, meu dente parece que está alto, né? Que você já observa ali, tem um edema, né, periapical, uma coisa que se estende. O estímulo continua ali. Então, pode ter sido que você ultrapassou com o instrumento muito, machucou muito a região periapical. Pode ter sido uma agressão química, às vezes uma substância química, o paciente pode ser alérgico a clorito, por exemplo. Né? Ele pode desenvolver ali um processo alérgico, um extravasamento de cimento endodôntico, ou alguma iatrogenia pode ter sido cometida. Nesses casos, você avalia se é necessário, né? Se todas as etapas foram feitas corretamente, essa sensibilidade pós-operatória tende a desaparecer. Mas se não desaparece, vocês considerem fazer um exame, uma tomografia, para observar se existe ali alguma coisinha que não tinha visto, ou um canal que você não instrumentou, que ainda está funcionando como uma reserva de bactérias ali, né? Ou se trepanou, se desviou o canal, se você extravasou muito material obturador, então você tem essas condições. Daí você teria que avaliar caso a caso, tá? Mas a sensibilidade, ela pode aparecer, tem uma sensibilidade pós-operatória aí que vocês vão ver com bastante força aí na literatura. E o que acontece se um paciente precisar de um tratamento endodôntico, mas não realizá-lo? Desculpa, cortou. Desculpa, o que acontece se um paciente precisar de um tratamento endodôntico e ele não realizá-lo?
E acho que falhou de novo. Você fala um pouquinho mais alto, por favor? O que acontece se um paciente precisar de um tratamento endodôntico e ele não realizá-lo? Como a gente falou anteriormente, essas complicações podem acontecer. Como a gente falou, né? A parte cirúrgica, você pode ter uma endocardite, você pode ter aí, nos casos mais graves, abscessos, ou abscesso extraoral. Imagina, depois o paciente vai ficar com uma cicatriz no rosto. E também, mas o mais comum seria perder o elemento dentário. Então, assim, a endodontia, ela é a última frente de batalha antes do implante, né? Então, depois que a endodontia falhou como um todo, aí você também, parte cirúrgica, tudo, aí você já considera a exodontia daquele elemento, né, numa situação mais extrema. Mas se o paciente não cuidar, a infecção ela vai ficando cada vez mais específica, ela vai gerando cada vez mais dor, pode gerar esses abscessos e gerar febre, muita dor depois para tratar. Então, são as complicações, né? E perda do dente mesmo, né? Então, quando a gente perde um dente, você não tem um problema só no dente que você perdeu, né? Você gera toda uma desorganização da boca, né? Da parte estrutural dos outros dentes. Então, você está sujeito a movimentações, reabsorções, uma série de outras coisas aí. Então, é importante a gente manter o dente. E é importante também saber delimitar até onde vale a pena, né? Até onde eu posso ir com esse tratamento, até onde esgotei as minhas possibilidades de salvar aquele dente e a hora que eu tenho que indicar uma extração. Então, saber dosar, né, esse limite, que ele é bem sutil, né? Você tem que também ter uma bagagem de conhecimento muito legal, ler, estudar bastante para você saber, não, até que ponto vale. E também considerar a história do paciente, né? Pensa que o paciente ele não é só um caso lindo que você vai postar no Instagram ou que você vai publicar no livro, não. Tem toda uma vida por trás, tem um contexto. Então, dependendo da idade desse paciente, dependendo do histórico de tudo que ele passou, muitas vezes num paciente você vai indicar a extração e aquele caso em outro paciente, às vezes mais jovem, que tem um outro perfil psicológico, não, ele topa a gente salvar esse dente, tentar mais uma vez. Então, analise também as expectativas, alinhe as suas expectativas, as suas possibilidades de tratamento com as expectativas do seu paciente também. Isso é muito importante. Show. Vamos lá. O que se pode dizer na profissão como um todo atualmente e no futuro? Sendo tecnologia, expectativa, ainda como um todo daqui, atualmente e para o futuro. Então, atualmente, a gente tem já um leque de possibilidades da endodontia, né? Então, a tecnologia, o avanço nas técnicas, na tecnologia, tanto de materiais endodônticos, quanto de estudo, né? Das partes de estudos científicos, avançou muito. E as possibilidades que nós temos hoje são muitas, né? Antes você não tinha as possibilidades de regeneração que você tem hoje, os recursos são maiores, né? E assim, antigamente, há 15, 20 anos atrás, você condenava muito mais dentes do que hoje. Hoje a gente possibilita salvar elementos com maior índice de sucesso, né? E para o futuro, eu imagino assim, que eu vejo, né? Além da evolução das novas tecnologias também, você tem uma mudança de paradigma, né? Então, muito do que se falava sobre o trabalho mecânico do tratamento de canal, né? Então, nossa, tempo até hoje, né? De uns 20 anos para cá, o que se desenvolveu muito de ligas metálicas, tratamento térmico de instrumento, o design do instrumento, né? Tudo isso teve uma ênfase grande no preparo mecânico. E hoje em dia, já faz algum tempo também, já faz alguns anos, veio essa tendência mais para preparo químico. Então, assim, hoje a gente tem uma infinidade de instrumentos endodônticos, né, além dos manuais, né, do nosso padrão ouro, mas você tem também uma infinidade de técnicas de irrigação, de estudos com substâncias químicas. Então, hoje acredita-se mais na parte de sanificação do canal com as substâncias químicas e fazendo com que elas alcancem locais que o instrumento não consegue, né, que a gente consegue ver hoje, os estudos com microtomografia, eles mostram, pode ser um instrumento assim, super blaster das galáxias,
que ele não vai tocar em todas as paredes do canal. E se ele não toca quando ele está preparando, né, removendo aquela dentina contaminada, quem é que vai limpar ali? É a substância química. E a substância química, muitas vezes, ela é negligenciada. As pessoas, né, irrigação parece um negócio tão básico, mas as pessoas não fazem direito. É como se você negligenciar. Ah, é importante eu ter a lima XYZ, entendeu? Não é isso. Se você negligencia os princípios básicos, que são, assim, a fundação da endodontia, você fazendo o básico bem feito, qualquer instrumento vai conseguir um bom resultado, um bom índice de sucesso. Né? Então, observem, né? Observar os princípios básicos do acesso. Né? Então, antes a gente tinha um acesso tradicional, que vocês já devem estar vendo na faculdade, e hoje a gente tem os acessos minimamente invasivos, tem um acesso ninja, entendeu? Que é assim, com o uso do microscópio, né? Que o microscópio, ele veio, ele começou esse advento da microscopia na odontologia por volta da década de 90, 1990, né? Então, mais para o final dos anos 90, começou a chegar no Brasil. Mas ainda hoje, no nosso país, né, pelas nossas condições, tudo é muito caro, ainda é muito custoso para a maioria dos dentistas possuir um equipamento desse. Mas a gente tem outros recursos de magnificação. Então, o que a gente tem hoje é possibilidade de um tratamento, né? Quando você enxerga melhor, você consegue fazer melhor, né? Você consegue fazer coisas que você não fazia antes. Então, só que a magnificação, sem obedecer os princípios básicos, esses que a gente aprende na faculdade, não serve para nada. O equipamento Supermaster não serve se você não treinar a mão. No final das contas, quem vai remover o instrumento fraturado? É na mão. Não é um outro rotatório que você vai lá e colocar. Então, assim, a tecnologia, a tendência é cada vez mais a gente ter... A gente não pode substituir a tecnologia em detrimento, né? Substituir os princípios sedimentados, né? Os princípios de controle de infecção, controle da inflamação, respeito à anatomia interna, né? Respeito aos processos todos que estão envolvidos no tratamento de canal, trocar pela tecnologia. Não, a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas ela não vai substituir, ela vai ser um recurso a mais. Mas a gente não pode deixar que isso negligencie a parte principal do tratamento endodôntico, que é sanificação do sistema de canais, obturação, né? Tentar uma obturação hemética daquele sistema de canais, propiciar uma reparação do tecido periapical e depois reestabelecimento daquele elemento, devolver, né, a função e a estética daquele elemento na boca. Então, é muito importante seguir esses passos, né? E o futuro que eu vejo é isso, é muito envolvimento, não só da tecnologia, mas o entrelaçamento de outras profissões também, né? Então, a gente já hoje, a gente não tem só dentista mexer na área da odontologia. A gente tem biomédicos, a gente tem arquitetos, engenheiros, então, que estão vindo para a área da odontologia para ter uma ênfase naquele que ele já tem experiência para aplicar dentro da odontologia. Da mesma forma que o dentista, hoje, a gente pode atuar em outras áreas, né? A gente pode, por exemplo, ir fazer um mestrado lá no INPE, porque eu quero estudar os efeitos da pressão atmosférica no barotrauma dentário, por exemplo. Então, você tem aí um entrelaçamento mesmo, né, das profissões dentro da área da odontologia. E isso pode trazer um ganho para a gente. A tendência é que isso acrescente mais coisas. Muitas vezes, nosso modo de pensar, ele não traz todas as soluções que outras áreas têm treinamento para pensar, né? Então, dentro da tecnologia, são esses grandes avanços, né, que a gente vê por aí. E traz uma adaptação também para a profissão, né? A abrangência que contribui. E também foi o que você falou, né? Antigamente era negligenciado, né? O dente, o pessoal já tirava. Minha avó mesmo com 16 anos já não tinha mais dente algum. Então, acredito que seria valorizada também a endodontia, né? O ato de salvar o dente até o seu último suspiro ali, fazer tudo que dê tudo certo no final, né? Com certeza, porque você, antes, por qualquer motivo, aquele dente era extraído, né? E o problema é assim, o dente extraído, você não está perdendo só aquele elemento, você está perdendo osso de esporte, você está perdendo sustentação, né, dos tecidos do rosto, você prejudica a mastigação, você prejudica a dicção, uma série de a articulação temporomandibular, né? Então, assim, você tem um colapso do sistema estomatognático como um todo, né? E conforme o conhecimento ele foi avançando, né, você consegue entender
como que e tudo isso está relacionado, que era uma coisa que não se tinha antes, não tinha conhecimento, não tinha embasamento científico que a gente tem hoje, né? E é dinâmico, porque os conhecimentos, muitas verdades que a gente tinha como absoluta algum tempo atrás, hoje já não vale mais, né? Modifica. Então, é importante esse conhecimento, ele está sempre se reciclando, sempre se renovando, sempre se questionando, né? Porque a tendência é essa, é a gente conseguir salvar mais dentes de forma mais eficaz, com maior índice de sucesso, menos problemas para o sistema como um todo, né? Essa é a intenção. Então, a gente sabe, todo mundo sabe que a gente está passando por um momento difícil de pandemia, e eu queria saber o que mudou no dia a dia do seu consultório. Então, primeiro, mudou tudo, né? Mudou tudo assim. A gente tem até, e eu vejo isso como uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim. Porque todo problema, toda adversidade, ela traz implícita nela uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você rever protocolos, rever suas referências. Então, é uma maneira também de forçar a gente a se melhorar, né? Quando eu ainda não era dentista, mas eu lembro um pouco dessa fase, apesar de era pequena ainda, mas quando surgiu a AIDS nos anos 80, a gente já teve uma grande mudança, né? E eu acho, eu faço meio que um paralelo com o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque você está tendo mudanças nos protocolos de atendimento. Como a gente está lidando com uma doença que a gente não conhece o que está acontecendo, a gente não sabe tudo que está envolvido, a gente sabe que nós, como profissionais da odontologia, oferecemos um alto risco, né, de contaminação, porque a gente lida o tempo inteiro com aerossol. Então, isso gera, assim, alguns cuidados. Mas são cuidados que são poucas coisas diferentes do que já se fazia antes, né? Depois que surgiu a AIDS, aí o dentista passou a atender de luva, né? Aí você dá ênfase nos descartáveis. Aí tinha que esterilizar material, não era só lavar, né? Então, tem uma série de mudanças de paradigma que surgiram. E a mesma coisa agora. O que mudou no tempo clínico é primeiro intensificar, né, os cuidados de asepsia, os cuidados com esterilização, mas a gente não sabe ainda quanto tempo que esse vírus ele fica em suspensão, né, com exatidão, né, no aerossol. Então, o distanciamento entre o paciente e o outro, então muda sim. O dia a dia da clínica mudou, a gente teve um acréscimo aí de padrões, né, uma intensificação dos processos de asepsia, mas principalmente no tempo entre o paciente e o outro, né? Como lidar com o ar do consultório. Eu acho que está tendo uma ênfase bem grande aí, né? Por conta desse aerossol que é liberado no tratamento do paciente. Porque lidar com os descartáveis, uso de avental, autoclave, atenção aos processos de esterilização, isso tudo já deveria estar sendo feito, né? Por todo mundo. Então, assim, quem fazia direitinho teve um acréscimo, uns ajustes. Agora, quem não fazia nada certo, teve uma dor de cabeça maior, você teve que implementar muito mais coisas, né? Então, basicamente, assim, intensificação, então, face shield, o uso da máscara N95, que antes a gente usava mais a máscara cirúrgica, né? E a atenção maior com limpeza de superfície e distanciamento, para você diminuir a carga viral do ar do seu consultório, então, dá um espaço aí, tem alguns lugares que recomendam 1 hora, 2 horas entre um paciente e outro, fala-se 9 horas de suspensão de vírus. Então, assim, começa a inviabilizar o atendimento que era antes. Não dá mais para atender 10 pacientes, 15 pacientes, não dá, entendeu? Então, priorizar atendimento, né, de urgência, por enquanto, até que se conheça melhor, né, sobre esse vírus. Atenção ao cuidado, ao fluxo de ar, né, ventilação da sala, limpeza de superfície, cuidado, né, com o que toca, cuidado para higienizar as mãos, na paramentação e desparamentação, cuidado com o que você usa de EPI no seu paciente, procurar usar o isolamento absoluto na maior parte dos procedimentos, porque você minimiza bastante a carga viral, o uso de bomba vácuo que a gente já faz, mas a gente sabe que muitos consultórios não têm bomba vácuo, não tem aquelas condições ideais, né, de atender. Então, isso dificulta, você acaba tendo que instituir mais cuidados. Mas acho que o mais difícil é você ficar meio tenso, né? Nos primeiros dias você fala assim, nossa, não posso esquecer disso, isso, porque você mudou a rotina. E quando você muda, você está gastando energia para decorar. Depois você vai entrando num flow, né? Daí você fala, não, é assim, daí você institui novos
uma nova ordem, né, um novo protocolo ali, né, de paramentação, de entrada do paciente, de fluxo, tudo, aí a coisa vai. Mas exige energia e dedicação, né, ficar atento aos estudos, o que está saindo, que toda hora está saindo coisas novas, e procurar sempre fontes confiáveis, né, sempre, sempre, sempre. Fontes, assim, oficiais, revistas de peso, professores renomados, que passam informações pertinentes e coerentes, né. Isso é o mais importante, estar atento, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Um olho aqui no consultório e o olho no que está acontecendo, o que está mudando. Mudou, eu também. E assim nós vamos. Acreditar na ciência agora é o melhor que a gente pode fazer, né? Acreditar no que acontece, no cientificamente provado, né? Para não cometer erros aí, né? Sem dúvida, e sempre, viu, Beatriz? Porque a ciência, ela é feita, ela não é de forma emocionada, né? Ela é preto no branco. Então, observar os estudos randomizados, né? Observar o que a gente tem aí sendo feito, ter um olhar crítico também, porque não é porque está publicado numa revista ABCD que o estudo foi feito da forma correta. Então, veja quem analisou aquele estudo, quem está passando aquela informação, como aquele estudo foi feito, né? Se tem ângulo cego, ele tem uma amostra pertinente, qual a metodologia. Então, a gente tem que avaliar. A gente não pode ser só um receptáculo de informações. A gente sempre tem que ter um olhar crítico. Isso para tudo, tá? Porque eu estou falando aqui para vocês, para os mestres de vocês, pelas suas próprias conclusões, né? A gente sempre tem que questionar, raciocinar sobre aquilo que está sendo passado. Seja na mídia, seja nas bases científicas. Observem lugares que são renomados, que têm um peso científico, observe a metodologia daquilo que foi feito, para tudo, não só para o Covid, mas para tudo. E como eu falei para vocês, essa adversidade, ela acaba sendo uma oportunidade de a gente reforçar aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Para vocês agora, pouco, né? Mas para mim lá atrás. E também para você rever, é importante a gente rever. A gente não pode se solidificar num conhecimento e aquilo é o real absoluto, não. Sempre questione, sempre seja apto a mudar. A mudança, ela é desconfortável num primeiro momento, mas ela é importante porque ela traz evolução. A gente só melhora mudando, entendeu? Não é parado no tempo. Então, assim, se eu posso, né, deixar alguma coisa de legal para vocês, acho que é isso, questionem, tá? Aprendam não só aquilo, uma escola, uma filosofia de trabalho, aprendam outras. Porque no caso clínico que chega para você, ele também é dinâmico. Então, nesse caso aqui eu posso usar hipoclorito, mas nesse aqui eu acho que a clorexidina vai ser melhor, né? Então eu sou da escola tal, eu só uso esse. Não, depende do caso, depende do vento, como que o vento traz para você o caso. Então, a gente você poder decidir, você não tem que ter um protocolo só rígido, você tem que ter vários na manga, para você sacar aquilo que for melhor para o seu paciente, entendeu? Não é porque fulano diz, não, peraí, isso aqui vai servir porque eu preciso nesse momento. Para esse paciente, para esse caso específico. Exatamente. Muitas vezes é um outro protocolo que ninguém estava dando nada, é aquele que vai resolver. Então é importante a gente ter contato com várias escolas de pensamento, porque você vai ter mais propriedade para decidir sobre o caso clínico que está na sua mão. E endodontia, gente, uma frase assim que eu acho que é a melhor de todas. Desconfie do óbvio. Sabe aquela coisa assim? Mas é claro que o incisivo tem um canal só. É mesmo? É mesmo. Tá, vai ver lá na literatura, não tem nenhuma variação? Olha o premolar. Gente, se tem um dente que ele é cheio de surpresa, parece o Cirque de Soleil, é o premolar. Porque ele tem uma variação anatômica incrível. Então, assim, desconfie do óbvio. Eu tô olhando aqui na radiografia, essa raiz é reta. Peraí, ela é reta mesmo? Mas eu tô vendo um sombreadinho aqui, que parece que esse aqui ele tem uma dilaceração para distal. Observe, namore a radiografia, sabe? Para você conseguir enxergar. Sabe, porque se você não sabe o que você está procurando, você não vai enxergar. Então, por isso que a gente tem que desconfiar do óbvio, a gente tem que manter a cabeça aberta. Pode ser que esse premolar tenha 3 canais. Sim, pode. Pode ser que o canal seja em C do molar. E aí? Pode ser que o molar pareça um polvo, tenha 5 canais. Entendeu? Pode ser que tenha 1. Então, assim, e fora as ramificações apicais, que eu nem vou entrar nesse mérito, tá, gente? Porque senão vocês vão deprimir aqui. Então, assim... Então, assim, tenha isso em mente. Para você poder tratar, você tem que ter isso em mente. Se você acreditar, não é assim, pronto, acabou, você nem vai procurar. Se estiver lá, você não vai enxergar. Então, desconfie do óbvio, tá? Não existe óbvio. Tá? O óbvio é que não existe óbvio. É isso aí. Eu lembro até que a doutora Daniela, ela falou da radiografia, eu lembrei aqui, acho legal acrescentar. Eu estava numa dúvida, numa prova de endodontia,
e falava exatamente sobre isso, sobre a radiografia e a posição radiográfica, né? E que pode ter essa variação, né? Você pode inicialmente olhar ela de forma paralela, ver uma raiz, de repente você troca um pouquinho lá da radiografia, você acha mais raiz, e daí é aquele E assim, negócio gente, de realmente olhar. e quem procura sempre vai achar. Acredite nisso. E hoje em dia, a maior tendência, né, os grandes professores, eles já fazem não só tomografia antes do tratamento de canal, mas ela imediatamente após, uma tomografia. Então, aí você vê canal lateral, aí você vê preenchimento, se aquilo lá ficou bem sanificado, né? Se o cone está na posição legal, você vê ali a saída, né, do cimentinho escorrendo, entrando nos canais laterais, você vê que funcionou, se está bem preenchido, né, o interior do canal. Porque a radiografia, lembre-se, ela sempre é uma imagem em duas dimensões, né? Ela é uma imagem chapada. Então, você tem sobreposições de estruturas, e como a Bia falou, né, dependendo da angulação, eu vou ter diferença. Então, tá na dúvida, muda a angulação, dá mais uma olhadinha. Se demore na exploração do canal radicular. Lembra que eu falei para vocês? Não negligencie as fases básicas. Não é um instrumento super top blaster que vai resolver o problema. É o seu conhecimento. Eu ali, ó, a mão, sentir o canal. Namora o canal, gente. É um caso de amor, endodontia. Eu falei para vocês. Namore a radiografia e namore aquele canal. Sinta a curvatura, sinta a espessura, sinta os obstáculos que tem no meio do caminho ali, né? As reentrâncias, saliências. Sabendo disso, as outras fases vão ficando mais fáceis. Se você negligenciar o começo, todo o resto vai ficando errado. Vai se sobrepondo, um erro atrás do outro, daí o tratamento final não fica legal. Aí a pessoa vai lá, revelar a radiografia, aí começa a sessão de reza, né? Reza o terço, porque, ai, meu Deus do céu, como se a reza em cima da radiografia fosse fazer o cone chegar mais para baixo, ou aquele desvio que eu fiz, ele desapareceu milagrosamente. Não, gente, não é no final que vocês têm que rezar, vocês têm que rezar lá no começo. Vocês estão rezando pro santo na hora errada. Exatamente. Na hora que tá terminando. Negação, né? Porque começou errado, terminou errado. Isso aí, na odontologia no geral, nas especializações que eu já vi, começou errado, termina errado. Não tem meio termo. É que nem a gente estava falando, né, da Indo, como eu tenho a parte da prótese, para mim também, que eu adoro a prótese, a parte de reabilitação, é a mesma coisa. Se você começou a preparar errado, você vai moldar errado, aquela coroa não vai servir, não vai encaixar e você vai botar a culpa no protético. Olha que coisa, não pode. Entendeu? Então, é lá atrás, como que é o preparo? É a base do negócio. Como que é preparo? A espessura está adequada? Como está a oclusão desse paciente? Né? Esse término eu moldei direito, então assim, ir acertando aos pouquinhos, né? O erro, ele não acontece sozinho, é uma somatória de erros que levam ao insucesso, seja do tratamento endodôntico, seja do tratamento protética, de qualquer tratamento, é uma somatória. Dificilmente é um erro sozinho, tá? Isso aí. Sem acréscimos. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu acho que a gente conseguiu atingir tudo que a gente gostaria, né, meninas? Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Tudo certo, né? Então tá bom, meninas. Doutora, muito obrigada. Pra gente, pode ter certeza que foi extremamente gratificante. Todas essas informações, todos esses conselhos, o conhecimento, pra gente, pode ter certeza que agregou e muito para quem vai assistir. A gente espera que agregue da mesma maneira. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês, a atenção. Eu espero ter contribuído, eu espero que tenha ficado claro para vocês também, né? E passar um pouquinho, assim, do que pode ser, né? A endodontia, né? Que é uma coisa muito... A gente tem que gostar, seja o que for que vocês escolham fazer, façam porque vocês amam, não porque alguém falou que aquilo vai ser melhor. Porque quando você faz aquilo que você gosta, aquilo flui, né? Tem um flow o negócio, não fica dando um murro em ponta de faca. Então, eu agradeço demais a confiança, o carinho de vocês. Eu estou à disposição sempre. Sempre, sempre, sempre. Agradeço demais. Muito obrigada mesmo.